E simbora! Bem, e aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim, quero que sim. Vamos que vamos, seguindo as aulinhas na quarentena. E hoje a gente vai de barroco, seguindo lá a nossa linha do tempo maravilhosa. Então, barroco. Muita gente eu acho que já ouviu falar do barroco, mas o barroco é um estilo muito lindo e maravilhoso. Olha só esse plano de fundo. Se liga! Exagerado, né? Uma das características do barroco, sim, é o exagero. Eles exageravam. E exageravam muito, 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 muito mesmo. Mas, olha, que maravilha, que coisa bonita. Então, vamos que vamos. Bem, barroco, que queria dizer pérola irregular, pedra irregular ou imperfeição deformada, certo? Era a arte da contra-reforma, do feísmo, conflito de corpo e alma, espiritualidade e teocentrismo versus o antropocentrismo e o racionalismo, a passagem do tempo, e tudo era efêmero, a vida e a morte, e de uma forma um tanto que tumultuosa. Então aqui o barroco ele vem com os conflitos. Existem muitas pessoas barrocas. Sim, muitas pessoas barrocas. Porque vocês vão entender ao longo aqui, eu vou citando aos poucos exemplos de pessoas barrocas. E vocês com certeza conhecem pessoas barrocas. Quem sabe você também não é uma pessoa barroca. Então, primeiro, vamos dar uma olhada, porque isso foi pós-renascimento e maneirismo. Lembrando que eles levaram uma pitadinha maravilhosa de mitologia e do classicismo. Vamos para a pintura. Olha só. A Medusa de 1597. De quem? Michelangelo Merece da Caravaggio, lá na Itália. Foi de Caravaggio. Olha isso, que pintura maravilhosa. Mas, como eu já disse, retornou à mitologia. A gente está seguindo com um estilo um pouco clássico, mitológico greco-romano, tá certo? E a gente tem um personagem muito famoso de lá, que era a Medusa. As Meninas, que já é um tanto à frente, de 1656, de Diego Velázquez, né? Lá na Espanha. Olha só, esse quadro tem uma ilusão de ótica muito massa, muito interessante. Porque a pintura que fica aqui com o enigma é: cadê o pintor? Para onde é que eles estão olhando? Para onde é que o pintor está olhando? E aí? Quem sabe? Seguindo, a gente tem a Descida da Cruz, que é uma pintura mais religiosa, de 1633, de Rembrandt van Dijk, lá na Holanda. Olha a riqueza de detalhes. Mas vejam que as pinturas barrocas elas são mais dramáticas, ela tem um apelo maior pelo sacro e pelo religioso, tá? Depois de um tempo. A Ronda Noturna, que aqui vem a companhia de Franz Banningkock e William van Ruytenburg. Vê só como tá muito escuro o desenho. Depois de um tempo vem um pouquinho de luminosidade, mas a priori eles levavam muito essa questão da escuridão, tá certo? Porque foi um movimento chamado também de tenebrismo, que ele levava mais a questão das sombras e da escuridão. Vê só, também pela falta de iluminação. Pedaços meus estão bem iluminados, outros pedaços estão bem escuros. Então isso aqui é um formato mais tenebrista. Seguindo, o Êxtase de Santa Teresa, do nosso Gian Lorenzo Bernini. Se liga como está a escultura. Ela já é um tanto mais dramática, mas ela é bem feita, assim como as esculturas clássicas lá da Grécia. A questão do corpo, da forma, de como eles estão vestidos, de como eles estão organizados, isso já leva-se muito à questão do clássico. Agora vamos passar para as construções arquitetônicas que eram extremamente grandes. Por que grandes? Porque a igreja queria mostrar força. Lá em Fernando de Casas Novas e outros, lá na Espanha, a Catedral de Santiago de Compostela. Será que ela não passa imponência? Ela passa imponência, ela é enorme, ela tem as torres pontudas, elas têm umas construções de paredes largas e deixou a questão do gótico de ter muita janela para iluminação, as paredes voltaram a ser um tanto largas. Tem janela? Tem, mas não tem tanto quanto os góticos. Que isso aí já é assunto para outro vídeo.
Mas se liga na imponência que o barroco trazia. A igreja mostrou força, mostrou que ela estava viva. Ela veio confrontar o Renascimento, que diminuiu, querendo ou não, a força que ela tinha. A igreja de São Francisco, lá em João Pessoa, sim, porque não é só de Europa que se vivem as aulas. Frei Francisco dos Santos. Olha só, olha só, olha só, olha só. Tá de pé até hoje, hein, que essa foto é recente. A glorificação dos franciscanos, de José Joaquim da Rocha e Manuel Jesus Pinto. Olha agora, como eu disse que vinha depois a questão da luminosidade. Como não ficou legal. As quatro estações, que de longe Vivaldi foi o maior músico barroco. Antônio Lúcio Vivaldi. E cá entre nós, pelo menos para mim, a minha favorita é o inverno. Não só por causa da estação, porque é frio e é legal para dormir. Mas não, a estação, a questão da sinfonia, das quatro estações, o inverno, ela é muito bonita. Seguindo, a gente tinha uns processos bem expressivos, como o cultismo, ou o gongorismo, com Luiz de Góngora e Argote, que veio forjado de poesia, com jogos de palavras e sinônimos e antônimos, com trocadilhos e perífrases. Também fazendo jogos de imagens com as figuras de linguagem, que tinham os paradoxos, antíteses, metáforas, hipérbatos e hipérboles. Então também vinham com jogos de construção, que tinham uma síntese um tanto mais elaborada. Se ligam. Ao braço do menino Jesus, de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram. A todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se faz parte o todo sendo a parte. Não se diga que é parte sendo um todos. Olha como ficou interessante o gongorismo, com o nosso querido Gregório de Matos Guerra, que foi um dos nomes mais expressivos do barroco, também conhecido por uma alcunha muito delicada, para não dizer o contrário, chamado de o Boca do Inferno, porque ele não tinha papas na língua, como se diz a história, ele não tinha medo de falar, ele não tinha medo de ninguém, e ele falava o que dava na cabeça, ele simplesmente falava e pronto, estou falando. E seguia. Conceptismo, do quevedismo, com o Antônio Quevedo, que já veio mais com a prosa, com jogos de ideias e conceitos, recorrendo a metáforas, a hipérboles, paradoxos e antíteses. De origem bem rigorosa do discurso que convence a ensinar. Ele estava tentando te ensinar alguma coisa, com uma construção bem intelectual e de um aspecto de conceitos. Aqui a gente tem um exemplo. Para um homem se ver a si mesmo. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, a Mister Luz, a Mister Espelho, a Mister Olhos. A necessidade de tudo isso. Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar em um homem dentro de si e ver-se a si mesmo? Para essa vista são necessários olhos, e é necessário luz, e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte. Por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Fica a reflexão. Ele já veio com abordagem de conceitos para tentar ensinar alguma coisa. Também fez as metáforas para comparar com os olhos, o espelho e a luz, com a questão do pregador, do Deus e do homem. Então, fica essa questão da metáfora de fazer essas comparações, tá certo? Então, tem que prestar bastante atenção. Seguindo, com as nossas queridas correntes, deixa eu dar um zoomzinho máximo, que veio com o estoicismo e o epicurismo, que veio com o epíteto de Marcos Aurélio de Seneca, com a rigidez de princípios morais. Então, a doutrina que foi fundada por Zenão de Sítio há muito tempo atrás
e desenvolvida por várias gerações de filósofos. Foi se passando o estoicismo de geração por geração. E ele exerceu uma profunda influência da ética cristã, de como você deveria ser um bom cristão. Então vinha com uma rigidez absurda de princípios morais. Então essa questão também de ser das aversões, da questão do jogo de ideias e de que o bem e o mal e essas contradições, essa questão de ser oposto acontecia, veio muito da questão do estoicismo. E o epicurismo, que era um modo de viver, de agir de quem busca prazer, sensualidade e luxúria. Vê que ele é muito contrário do estoicismo, que ele vinha com os princípios morais de como ser um cristão. Porque Epicuro tem até uns dilemas, ele faz muito essa questão de problematizar, de fazer questionamentos. Eles seriam impermeáveis ao sofrimento, incluindo as paixões humanas. Então ele levava mais o carnal, enquanto o outro levava a questão de postura e o espiritual. Ele vivia o carpe diem no epicurismo, aproveite o dia. E aqui nossas queridas terras brasileiras que estavam sendo dominadas por portugueses. Eu sei, a imitação de português foi horrível. A gente tem Antônio Francisco Lisboa, o nosso querido Aleijadinho, que ele era um entalhador, escultor, arquiteto, e teve problemas com hanseníase, mas não deixou de ser extremamente habilidoso. Temos exemplos do barroco, a igreja de São Francisco de Assis. Temos exemplos de barroco lá em Recife, aqui pertinho, em João Pessoa, Recife, Olinda. Lá em Ricardo Brenan, no Castelo, tem alguns poucos exemplos de barroco, porque lá mais a gente vem com a questão do rococó. Olha, a igreja de Nossa Senhora das Mercês e dos Perdões. Se liga. Quadros dos passos da Paixão de Cristo. Dos 12 profetas da igreja do Bonfim, do Bom Jesus, em Matozinhos, na cidade de Congonhas do Campo. Então, vê só. Isso aqui foi de Aleijadinho. Lembrando que ele tinha a deficiência dele acarretada devido à hanseníase, acabavam que amarravam-se nos braços dele os instrumentos para ele acabar esculpindo tudo. E eles estão em tamanho real, com proporções reais. Então, a fé ajudou muito nessa hora, porque muitos já teriam desistido ou entrado até em pânico. Ele seguiu porque ele acreditava que era o dever divino dele. A gente tem textos de Bento Teixeira. Eu vou deixar disponível o link desse preze aqui para quem quiser dar uma lida, porque isso aqui já faz parte do nosso querido barroco brasileiro. E como é que ele funcionava, o barroco brasileiro? Vinha com fusionismo, com a perspectiva medieval e renascentista, a questão dos contrastes, que vinha o sagrado e o profano, luz e sombras, racional e irracional, perdão e culpa. Aquela pessoa que fica na dúvida. Vem com pessimismo, com dilemas de tensões e angústias, o feísmo por conta da repugnância, dor, crueldade e seus sentimentos afins. O rebuscamento do hermetismo com a linguagem de conceitos fechados e a teatralidade do movimento, curvas, drama, exagero, a questão de ser afetado. Então, o que seria uma pessoa barroca, que eu falei logo no começo do vídeo? Pessoa barroca é aquela que comete o erro, diz que vai parar de errar e pouco tempo depois está cometendo o erro de novo. E depois ela para, olha consigo mesmo, nossa, eu fiz de novo. É que nem um bêbado que diz que vai parar de beber, vai para a igreja, reza, pede perdão, mas no outro dia ele está bebendo de novo para fazer esse ciclo vicioso. De pedir perdão, encher a cara e voltar para pedir perdão. Então tem toda essa questão que o barroco leva muito a sério, a questão do céu, do inferno, do pecado. A gente tem Bento Teixeira como representante, luz brasileiro, que ele é o mais antigo, tá certo? E a gente tem aqui o primeiro, querendo ou não, primeira referência poética com ele, porque, olha só, olhai o grande gozo e doce glória, que tereis quando, postos em descanso, contar desta larga e triste história, junto do pátrio lar, seguro e manso.
que vai da batalha a ter vitória. O que do mar inchado em remanso? Isso então haverá o vosso estado, aos males que tiverdes já passado. Vê como ficou bonito e ficou organizado. Olha só que ele tem já no comecinho do barroco, a gente teve essa questão do lar, que você vai ficar seguro em lar, e depois de tanta batalha você vai ter vitória, e que depois daquele tumulto todo do mar inchado vai haver a calmaria. Então, de tudo que foi mal, que aconteceu, que já passou, você vai parar e você vai descansar. Uma hora sempre vai dar certo. Do nosso querido Bento Teixeira. A gente tem Manuel Botelho de Oliveira, que ele já era baiano, mas era luso português, mas porque é luso português, perdão, luso brasileiro. Então, ele foi o primeiro autor nascido aqui a ter um livro impresso, que teve o Mau Amigo de Coimbra e a Música do Parnaso, lá em Lisboa. Vou deixar, como eu já disse, disponível para quem quiser observar tudo isso. A gente tem o nosso querido Padre Antônio Vieira, que ele era o maior pregador do seu tempo. Ele era defensor dos negros, dos índios, dos cristãos novos, dos judeus que eram convertidos. Ele pertence à literatura portuguesa e também à nossa brasileira. Ele era o imperador da língua portuguesa. Ele foi processado pela Inquisição devido a algumas opiniões dele que eram consideradas de heresia. E ele foi anistiado por Dom Pedro, que regressou ao Brasil. A gente tem textos muito famosos, como o Sermão dos Sexagésima, a Carta ao Rei Dom Afonso e ao Sermão do Rosário. Depois vem com o mais famoso, nosso querido ou odiado, dependendo do ponto de vista, Gregório de Matos Guerra. Por quê? Ele tem uma relevância muito mais histórica literária, que ele escreveu poesias sacras, líricas e satíricas. Como eu disse antes, o nosso querido Boca do Inferno. Aqui temos poesias sacras, poesias líricas e poesias satíricas. Sim, ele chamava muito palavrão. Ele reclamava demais, ele criticava e ele colocava o dedo na ferida. Ele é aquele que colocava o dedo na ferida e ficava cutucando ainda mais para ver quanto doía mais. Então, o nosso querido admirado Mundo Novo, que são os nossos ecos de barroco. Vê que isso aqui já é mais recente, que é de Adriana Varejão, lá de 64. Olha, o barroco não morreu. Ele sim se segue firme e forte para alguns artistas. Olha a riqueza de detalhes no azulejo. Então, dando sequência, aqui tem algumas atividades que eu espero que façam, mas o desafio que fica é criar uma poesia barroca. Não seguindo tanto a questão de ser tão clássico, mas criar uma poesia barroca hoje. Como é que ficaria uma poesia barroca? Como é que vocês vê o mundo barroco hoje? Pessoas barrocas, situações barrocas, que levem toda essa questão da contradição, dos opostos, do bem, do mal, do sacro e do profano. Então, como é que ficaria? Fica o desafio, hein? Então, é isso aí, pessoal. Dê o like, curta, compartilha se ficou legal. Se não ficou, deixa o comentário, como é que a gente melhora. Então, tamo junto. Até a próxima. É isso aí. Tchau.